Beleza? Podemos começar então? Bom dia para vocês todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Como o Dudu falou, a gente já caminha há algum tempo, né? E a gente vai ficando cada vez mais experiente, tanto na fé quanto na vida. E a vida é uma alegria. Ontem a gente ouviu falar do amor de Deus, não foi? Quem que falou do amor de Deus? Vocês lembram o nome de quem foi? Foi o Dudu que falou? Foi a Vânia que falou do amor de Deus? Vocês dois, que legal. Mais a Vânia, né? Eu sei, ela domina na voz, fala mais, é verdade. Depois teve o pecado, alguém falou do pecado, que nos afasta de Deus, né? Que foi nosso irmão lá atrás. Depois falaram da salvação em Jesus. Quem é que falou de salvação em Jesus? Foi quem? Gustavo. O Gustavo, Breno, né? Todo mundo em comunidade. E depois falaram de fé, não foi? O último de ontem não falou de fé? Foi o Gustavo, não é isso? Isso. E fé é o quê? A fé é a aceitação de Jesus e sua missão. A gente precisa acreditar que isso que a gente precisa é crer em Deus no poder transformador que Ele tem na nossa vida. Ele transformou a minha vida, de Vaninha, de Dudu, de tantos outros. É crer, a gente precisa ter isso, crer que Deus tem poder transformador. Mas a fé também é um ato de vontade. Eu quero crer. Eu vou dar um passo para crer. Eu vou dar uma oportunidade para Jesus, para que eu conheça Jesus e experimente Jesus. Depende de mim, dessa experiência. Eu lembro anos atrás, quando eu fiz a minha primeira experiência de oração, tinha um cara, um militar, chamava ele de Diabo Ruim. E tanto ele contou a história, que eu falei assim, se fez com aquela porcaria, aquilo que está fazendo ali, comigo vai fazer do mesmo jeito. Eu dei um passo na direção de Jesus. Eu acreditei que Jesus podia fazer a mesma coisa comigo. Graças a Deus ele fez um pouquinho menos, mas fez, né? Com aquele homem ele fez muito mais. Mas só a fé salva, gente. A gente fala que Jesus salva. Eu preciso crer em Jesus para abraçar a salvação. Mas só a fé salva. Olha que Tiago fala na carta dele, capítulo 2, versículo 26. Anotem e abram. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Por quê? Do mesmo jeito ele responde em Tiago 2,19. Ele fala assim: crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Quer dizer, a fé não é privilégio nosso. Os demônios também creem. Mas qual é a diferença que Deus... Por que Tiago fala tanto das obras? Porque os demônios não têm obras boas. Os demônios não fazem obras boas, só fazem obras más. Não é verdade? Não é aí que ele quer destruir? Destruir a nossa crença em Deus, destruir a obra de Deus que nós somos, é isso que ele quer. Quais são então as obras que Tiago fala? São obras de conversão, obra de mudança de vida. Jesus fala o tempo todo, não só Jesus, no Antigo Testamento, os profetas vinham falando o quê? Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Você olha em todos os profetas, eles falam de conversão o tempo todo. Eles falam o tempo todo de conversão. João Batista, quando chegou, falou: convertei-vos, que o machado está posto à raiz das árvores. Jesus fala: convertei-vos. Quantas vezes você ouve isso na palavra? A palavra o tempo todo está falando de conversão. O que é conversão? O que Jesus fala? Quando eu falo de conversão, eu gosto de primeiro assim, converter real em euro, né? Eu troco algo de menos valor para algo de mais valor, com mais valor, para libra, para dólar, não é? O dólar vale mais que o real, não é isso? É ou não é? O euro não vale mais que o real, então eu troco aquilo de menos valor por algo de muito valor. Da mesma forma eu falo que é uma metanoia, é uma mudança da minha vida, uma mudança de vida, mudança de coração, onde eu tiro o coração de pedra e boto um coração de carne. Eu mudo também no coração, eu mudo do coração, é tudo uma mudança. Conversão é uma transformação da minha vida, inicialmente realizada por Deus em mim. Se Deus não vier no meu socorro, eu não consigo mudar. Primeiro porque eu não consigo ver o que eu tenho que mudar. É só o exemplo da vida de Jesus que vai me fazer ver o que eu preciso mudar. É a vivência do amor. Eu preciso mudar aonde? Nas minhas atitudes. Naquelas atitudes que eu tenho. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de Maria Helena e eu no nosso casamento. Amo tanto Maria Helena que começa a mudar o que eu sou, o que eu faço para fazê-la feliz. Com Deus é a mesma coisa. Eu começo a amar tanto a Deus que eu quero mudar as minhas atitudes para fazer Ele feliz. E quando eu faço quem eu amo feliz, eu fico o quê? Feliz. Porque a alegria está em dar e não em receber.
E quando eu dou de mim para o outro ser feliz, o outro vai se tornar feliz. Na realidade, eu troco a minha vida, que tem pouco valor, pela vida de Jesus, quer e deseja de mim a sua própria vida, que tem muito valor. É isso que é conversão, é isso que ele pede da gente, para fazer o quê? Os outros felizes, e eu por consequência fico feliz. Cada gesto, repara-se na sua vida, o que mais você te traz alegria é quando você faz o quê? Com uma pessoa feliz. Você já reparou? Que legal, né? Porque você se sente algo importante, você fez o bem a alguém. Para isso nós viemos ao mundo. Deus nos fez para ser bons, para levar a bondade, a alegria. Isso tudo estava no plano dele. Nós é que nos afastamos pelo nosso pecado. Olha que São Paulo fala, é bonito, porque São Paulo experimentava isso com muita força, muita alegria. Em Gálatas 2:20 ele diz assim: eu vivo, mas não sou eu, é Jesus que vive em mim. Está o esforço dele de conversão, de ser como Jesus, de querer ser o exemplo como Jesus. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso que a gente precisa fazer na nossa conversão. Conversão parte da fé, e é também um ato de fé. Pois creio que a vida de Jesus vale mais que a minha. É verdade, a dele vale mais que a minha. E eu gosto muito de um exemplo, eu acho tão bonito isso, tão bonito, como a vida dele é importante e como nós somos importantes para ele. Quer ver? Se eu tivesse... Alguém já viu bosta de vaca? Alguém já foi na roça, viu? Vamos supor que aqui tem um monte de bosta de vaca, fedida, cheia de mosca, nojenta. Você bota a mão dentro dela? Não. Mas se eu disser para você que dentro dela tem um diamante do tamanho da minha mão, você bota a mão lá dentro? Ninguém pensa nisso, né? Mas todo mundo bota. Você sabe o que Jesus fez? Foi exatamente isso. Nós estávamos na bosta lá da vaca. Ele foi e meteu a mão, mergulhou e lavou esse diamante que nós somos para ele com o sangue dele, para ficar limpo. Ainda poliu ele, deu brilho, lapidou para se tornar uma joia na coroa do Pai. É isso que ele faz com a gente. Mas a gente precisa deixar ser lapidado, a gente precisa deixar ser tomado por ele, a gente precisa mudar a atitude dentro da gente. Por isso eu falo que a gente tem um valor inestimável para Deus, a ponto dele morrer, me fazer pecado, mergulhar no pecado, para nos tirar do pecado. E isso ele pede da gente o quê? Gente, é o melhor negócio que você pode fazer. Eu falo para você, não há negócio igual. Eu gosto das parábolas do reino, que é aquele que encontrou uma pérola preciosa, foi em casa, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. O reino de Deus é assim. Eu preciso converter, eu preciso vender tudo que eu tenho, minha vida, tudo que eu tenho, para conquistar e pegar essa pérola preciosa. Pérola que não tem preço, gente, não tem preço. Não tem como você quantificar o valor da vida em Jesus. Só experimentando essa vida que você vai saber o que é essa vida. Tem que se deixar. Tudo mais vai se tornar supérfluo. Eu lembro uma vez que eu falava muito Maria Helena dessas coisas. Maria Helena falava assim para mim: você é doido, você é maluco, você não sei o quê. Ela ficava assim, até o dia que ela experimentou o amor de Deus, que ela chegou chorando diante de mim e falou assim: nossa, eu não sabia que era assim, agora eu entendo você, eu também quero ir para a glória de Deus. Assim foi a experiência dela. Cada um tem seu momento. E dali ela começou a mudar a vida dela de uma forma que alegrava meu coração. Como fez bem. Eu saio do seu pecador e começo a querer ser santo. Santo significa o quê? Primeiro, aquele que é escolhido por Deus. Vocês estão aqui porque foram escolhidos por Deus. Todos vocês, sem exceção. Santo também é aquele que quer viver como Jesus viveu, transformando a sua vida. É isso que o santo faz. Por que a gente se admira tanto de Santo Agostinho, de São Paulo, São Pedro, São João? Porque eles todos fizeram um ato na vida deles para mudar, para ser a vida de Jesus, para levar Jesus, converter, mudar o coração. Então, do que eu tenho que me converter? Eu tenho que sair primeiro de onde eu estou indo e ir em outra direção. Eu tenho que mudar meu caminhar. Se meu caminho está indo para o mundo, para o pecado, eu tenho que sair desse caminho, e esse caminho para ir para o amor, para o perdão, para a glória de Deus. Isso vale tanto para quem está começando, para aqueles que já estão caminhando também. Não adianta, gente,
dizer eu me converti há 30 anos. Eu me converti há 30 anos, amor? Não, eu me converto hoje, cada dia. Cada dia. Cada dia. São Paulo fala uma frase que sempre me chama a atenção: aquele que acredita que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque a gente sabe que cai. A palavra de Deus fala que o justo peca 7 vezes ao dia. Então a gente está sempre convivendo com o pecado, porque nossa natureza é pecadora. Então temos que nos converter quando? Diariamente. E às vezes a gente começa, depois de muito tempo na caminhada, a gente começa a se orgulhar da nossa caminhada. E a gente toma um tombo, porque a gente vai começando a fechar o coração para o amor de Deus e deixamos o amor de Deus fugir. E a gente perde a graça de novo, tem que começar tudo de novo. É botar a carinha lá no chão e beber lá no chão. Beber no Espírito Santo lá no chão. Dobrar o joelho, botar a cabeça entre as pernas e fazer: Senhor, perdoa-me. Todo dia tem que pedir perdão. Quem não peca aqui? Todos pecamos. Isso nós ouvimos na palestra de pecado, na pregação de pecado. Quem não pecou? Todos pecaram. Então eu preciso mudar todo dia. E todo dia eu cometo um erro. Ou falo mal de alguém, ou faço um desleixo com uma pessoa que precisa da minha atenção, mas eu estou errando. O marido que não prepara bem sua esposa para o prazer, né? Só pensa no seu. A esposa que se nega para o marido. Gente, está fechando o coração ao amor. Todo ato de desamor é um ato de pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que Deus nos ensina? Maior mandamento que esse não há de Jesus. Porque toda a lei se resume nesses dois. Então, eu preciso sair do pecado e dos ressentimentos, porque eles são obstáculos à glória de Deus e à ação de Deus na minha vida. E por onde que eu começo? Pelo começo, não é? E qual é o começo? Pelas pequenas coisas. Pequenas coisinhas, pequenas atitudes. Jesus fala em Lucas 16:10: aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. Não é mesmo? Não é isso que ele fala? É ou não é? E por que? Fala, desculpa. Ah, é? Ah, tá vendo? Unidade no coração, no mesmo espírito. Então, é nas pequenas coisas que eu preciso mudar. Pequenas coisas. Devo procurar me converter de quê? Começa pelo pecado. E como é que eu sei que eu estou pecando? 10 mandamentos, 7 pecados capitais, mandamento da igreja. É por ali. Eu preciso conhecer o caminho que Deus quer. Então eu preciso conhecer os mandamentos. E vocês não pensem, quando vocês estiverem na glória de Deus, a primeira coisa que Ele vai perguntar: você me amou? Você conhece os mandamentos? Não tenha dúvida que Ele vai perguntar. E vai perguntar mesmo. Então eu devo me converter do quê? Do pecado. Primeira coisa, do pecado. Depois eu tenho que me converter das obras do mal, do demônio. Deuteronômio 18, 10 a 13. Olha o que ele fala. Que Deus fala para o povo: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E por causa dessas abominações, que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti as nações, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Ele é ciumento, Ele nos quer para Ele. Temos que converter também das nossas mentiras. A gente vai massageando o nosso ego, a gente vai massageando a nossa consciência com os nossos pecados. Não, isso não foi bem assim, eu não fiz por querer. E vai ficando. E os pecados vão ficando dentro da gente. Das nossas mentiras. A gente precisa começar a encarar a verdade de fato daquilo que você é, dos seus próprios erros. Ser honesto consigo mesmo. Das mentiras. Jesus fala, João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho que te leva à verdade e que te vai dar a vida. Toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro de 2 passagens. Lá, a árvore da vida, que Deus fechou para que o homem não comesse o fruto da videira da vida e vivesse para sempre no pecado. Ele fecha o caminho. E ao mesmo tempo, aqui não tem um crucifixo, né? Aonde? Lá atrás,
Vamos olhar lá para trás? Ah lá, a árvore da vida lá agora, na madeira. Qual era o fruto que tinha na árvore da vida? O fruto que, se você comesse, vivia para sempre. Qual é o fruto que você come hoje para viver para sempre? Hein? Eucaristia. Jesus não fala que Ele é o caminho? Deus não tinha fechado o caminho da árvore da vida? Então Ele é o caminho que está aberto agora. Ele não fala, eu sou a videira verdadeira? O que é a videira? É a árvore da vida. A videira era o vinho, porque trazia alegria. Então, a videira verdadeira, Ele também era. Eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne viverá eternamente. Quem bebe do meu sangue viverá eternamente. Pois é, aquela árvore da vida, que era o próprio Jesus, agora está à nossa disposição para receber. E Jesus fala assim: converta-se e venha até mim. É bonito, né? De que mais eu tenho que me converter? Dos ídolos. Que ídolos que eu tenho? Dinheiro? Eu só penso no dinheiro? No poder? Big Brother Brasil? Que ídolos que nós temos? A gente fica chapado lá vendo o Big Brother Brasil, né? É mais importante que o filho, que o marido, que a casa, que a igreja, que tudo. E são ídolos, nos desviam da graça de Deus. Às vezes fazemos nosso cônjuge como ídolo na nossa vida. Mais importante, né? Mais importante. Maria Helena falava que eu era herói dela. Até que um dia Jesus falou assim: eu tenho que ser seu herói. Eu que vou te salvar. É verdade. A mudança vai acontecendo. Meu herói, sabe quem era? Era eu mesmo. Porque eu era muito forte, eu corria maratona, eu brigava com todo mundo, pegava todas as meninas. Era assim que eu era o bambambam. Pois é, eu tive que vencer, derrubar o maior ídolo que eu tinha, que era eu mesmo. A gente tem que se converter da descrença em Jesus. É o que eu falo, dá um passo na fé. Conversão é um passo na fé a todo dia, a toda hora. É fácil? Não. Eu tenho que me converter das minhas atitudes, fofocas, juras, meus pequenos roubos, que eu tiro as coisas às vezes no trabalho, ou que eu não ajudo alguém que está precisando. Eu preciso me converter das minhas atitudes, do meu linguajar, do meu olhar que olha às vezes com impúdica as pessoas, das superstições. Não posso crer em Jesus, que é todo poderoso e que está vivo, e crer ao mesmo tempo em superstições e horóscopo, em dar 3 pulinhos para trás, jogar sal sobre o ombro. O que é isso, gente? Ou Jesus é Deus Senhor, todo-poderoso Salvador, ou a gente está fazendo tudo errado. E aí fica a pergunta: como é que eu posso me converter? Como é que a gente pode se converter? Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Renunciar a todo pecado. Eu tenho que renunciar às obras de Satanás. E eu tenho que renunciar o quê? A todo ressentimento. Porque ressentimento, tudo isso fecha nosso coração para o amor. E a gente só pode vencer o amor como? Resolver tudo isso o quê? Arrependendo-me. Eu preciso me arrepender. Arrependimento que não é dor e tristeza por ter magoado uma pessoa que a gente ama. Igual às vezes quando eu faço a coisa errada com Maria Helena, meu coração fica triste, eu fico arrependido. Não fico com remorso. Ao contrário, eu fico arrependido, porque eu não queria machucar ela, não queria magoar. Não é remorso que se centraliza na pessoa, na própria pessoa. Nem complexo de culpa, nem medo do castigo. Na realidade é vontade decidida de romper com toda a situação de pecado. Eu preciso romper a situação de pecado, com o propósito de emendar e mudar de vida. Mesmo que às vezes eu não consigo, gente. Quantas vezes eu devo perdoar? Quanto Jesus ensinou? Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Isso quer dizer um número de vezes infinito. Não precisa. Se Deus nos pede para fazer assim, por que Ele não faria assim conosco? Se eu errei mais de uma vez no pecado, vai, se confessa, vai colocando, confessando o meu pecado na certeza do perdão. É a quarta maneira para me ajudar à conversão. É reconhecer e confessar o meu pecado diante de Deus, precisando recorrer ao sacerdote para receber o perdão de Deus pela absolvição no sacramento da reconciliação. E a gente precisa fazer isso, porque isso foi dito por Jesus aos apóstolos. João 20, 23. Aqueles a quem perdoares o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiveres, ser-lhe-ão retidos. Confessar só com Jesus, com Deus, não recebe perdão. Por que não recebe perdão? Você ouve Deus falar assim: eu te absolvo dos teus pecados?
Você ouviu isso alguma vez? E quantos aqui já fizeram isso? Eu já fiz isso, eu confesso só com Deus. Onde que eu vi isso? Foi na primeira vez que eu me confessei, naquela experiência de oração com o Padre Xavier, e eu falei assim: Padre, eu pequei em todos os mandamentos, todos, sem exceção. Se fossem 11, eu tinha pecado em 11. E foi aí que Deus me lavou pela primeira vez, quando eu me confessei. Foi aí que o meu coração se abriu, porque eu acreditei, pelo que Agostinho falava, acreditei no perdão, fui ao sacerdote e pedi perdão a Deus. E ali começou a minha caminhada. A minha conversão começou ali, naquele dia que eu me arrependi do pecado e pedi perdão a Deus. E ali começou a transformação, lenta, dia a dia. Depois o quarto que eu preciso: perdoar aqueles que me ofenderam. Eu não posso só pedir perdão a Deus, eu tenho que pedir perdão a quem eu magoei e àqueles que me ofenderam, porque isso também é um ato de amor. Segundo mandamento fala o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala assim: perdoa quem te ofendeu. Não foi que ele falou para Pedro até 70 vezes 7? E por que ele fala isso? Eu preciso pedir perdão a eles pelos meus erros e preciso perdoar a eles pelos meus erros. E é interessante, quando eu tive essa experiência de Deus, a primeira coisa que Deus me pediu foi que eu pedisse perdão às pessoas que eu magoei. E gente, eram muitas pessoas que eu tinha magoado. Eu desafiei meu pai e minha mãe para briga naquela época. Eu quase bati no meu pai. Eu bati em todo mundo, eu brigava com todo mundo. Não tinha uma pessoa... Hoje eu brigo um pouco menos, né, Maria? Mas ainda brigo, eu sou muito brigão. Eu não gosto de levar desaforo para casa. É difícil para mim engolir um desaforo. Eu preciso me converter hoje também, todos os dias. E ali eu fui para cada pessoa. E fui falar com meu irmão que eu não falava há 25 anos com ele. Juntei ele, a esposa, os filhos, pedi perdão a ele depois de 25 anos que a gente não se falava. 25 anos. Você já passou? A gente sentava na mesa de Natal, eu não olhava para ele, ele não olhava para mim, a gente não dirigia a voz um para o outro. E naquele dia eu pedi perdão a ele. Ele levou 25 anos para me perdoar. Hoje a gente estamos bem unidos, graças a Deus. Até amanhã eu vou na casa dele, para você ver como é que as coisas mudam. A gente precisa fazer um processo de conversão. Mateus 6, de 14 a 15, o que Jesus fala? Olha só: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai do céu celeste também vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Cada vez que eu digo não perdoo uma pessoa, eu digo para Deus assim: não me perdoa não, porque eu não perdoei. Quando você reza o Pai Nosso, você fala assim: Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como, na mesma medida que, com a mesma proporção que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Se eu perdoo pouco, Deus vai me perdoar pouco. Lembra aquela passagem daquela mulher que lavou os pés de Jesus com perfume? E ela foi muito perdoada porque ela o quê? Muito amou. Por isso ela foi perdoada. E perdão significa amor. Eu só posso amar se eu perdoar. Se eu não perdoar, eu não posso amar. Agindo dessa forma, começamos a trabalhar a mudança da nossa vida, que vai se estender até quando? Até o dia que a gente estiver cara a cara com Jesus. Lá, o justo juiz. É difícil? Gente, é muito difícil. Se a gente tenta pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade. Porque Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer, inclusive a conversão. Eu preciso estar em Jesus para a conversão acontecer. Eu preciso deixar que Ele haja na minha vida. Eu preciso dar um passo na fé e acreditar que Ele vai fazer. Lembre-se, guarda isso. Conversão é uma prova de amor a Deus. É uma prova de amor a Deus. Primeiro pela morte dEle, por tudo que Ele nos deu. Conversão é um pedido e uma ordem de Deus. Ezequiel 18:31. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que havereis de morrer? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. É o Senhor que fala. Conversão é todos os dias da vida, até o dia do encontro. Ninguém está convertido. Estamos todos num processo de conversão. Bota isso no coração e na cabeça.
Eu tenho que me converter todo dia. Outra coisa, conversão não está acima de nossas forças, porque ela depende da nossa vontade. Deuteronômio 30, 11 até o 20. Eu vou ler essa passagem, queria que vocês abrissem. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, de 11 a 20. Vamos abrir a Bíblia. É importante, é muito importante vocês guardarem essa passagem no coração. Amém? Posso ler? Vamos ler juntos? Amém? Aleluia. Amém. Aleluiada ainda? Deuteronômio 30, versículos do 11 ao 20. Guardem essa passagem no coração. Toda vez que eu falo assim, Jesus está muito difícil, eu lembro dessa passagem. Jesus, não aguento mais, eu vou cair no pecado, eu não aguento essa tentação. Eu lembro dessa passagem. Amém? O mandamento que hoje te dou não está acima das tuas forças, nem fora do teu alcance. Olha só que Deus está falando. Ele não está nos céus para que diga quem subirá ao céu para nos buscar e nos fazer ouvir para que observemos. Não está tampouco do outro lado do mar para que digas quem atravessará o mar para nos buscar e nos fazer ouvir para que observemos. Mas esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu podes cumprir. Tu a podes cumprir. Olha que hoje ponho diante de ti a vida e... onde é que está? A vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra que vais entrar para possuí-la. Se porém teu coração se afastar, e se não obedeceres, e se deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente, e não prolongareis os vossos dias na terra que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Porque esta é a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Não dá para escapar, né? Não tem como a gente arranjar massagem para a nossa consciência. Ele é muito claro, é muito direto, Jesus. Não é verdade? O Pai fala com uma força danada. Nós somos responsáveis por nós escolhermos o caminho que a gente quer. Ele fala, escolhe, pois, a vida. Larga tudo. Quando eu vou me convertendo, Jesus vai pouco a pouco, então, tomando conta da minha vida. Ele vai se tornando o meu Senhor. Mas isso é outra história que o Dudu é que acho que vai falar, né, Dudu? É o Dudu que vai contar essa história aí. Vai contar daqui a pouco. Amém? Vamos fechar os olhos. Eu sei que a gente tem muita dificuldade, gente. Todos nós temos dificuldade. É uma luta muito grande. Eu gosto de falar, é uma luta muito grande. Cada dia da nossa vida é uma luta muito grande. E eu quero pedir aqui ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que esse Espírito Santo mesmo que invocamos antes da nossa pregação, venha nos dar força e coragem para tomarmos a decisão de uma mudança de vida, da conversão. Mudar a direção que estamos indo e ir na direção de Jesus. Pai querido, Pai amado, vem tocar em nossos corações, Senhor. Tirar as amarras, a descrença. Vem tocar em nossos ressentimentos, colocar perdão no nosso coração. Colocar a vergonha mesmo do nosso pecado diante de Ti, para que confessemos ao sacerdote e recebemos o Teu perdão. Vem, Senhor, Pai querido, Pai amado, no mesmo poder, em nome de Jesus, com Teu Espírito, abrir nossos olhos, para que enxerguemos aquilo que devemos nos converter. Pai querido, Pai amado, você que é todo amor, e que nos deu Jesus para lavar-nos do pecado, da bosta de vaca, Senhor. Tirar o mau cheiro, tirar a sujeira, lavar-nos do pecado, como o nosso irmão falava, com o Teu sangue.
faça como um chuveiro mesmo, que a gente se lave, Senhor, e fique branco como a neve. Pai querido, Pai amado, no poder do nome de Jesus, cura nossos corações de toda mágoa, ressentimento. Cura de nossos vícios que nos fazem pecar, Senhor. Ajuda-nos a convertermos. É uma decisão pessoal que cada um deve tomar. Eu só posso tomar pela minha decisão. Por isso, Pai querido, venha realizar a obra em nós. Esse Espírito Santo venha nos dar